Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, por sermos pessoas que, além de diferentes, pensam diferentes, seja na família, no trabalho, na escola e também na comunidade cristã, nenhuma pessoa consegue criar uma comunhão ou relação perfeita entre as pessoas, mesmo tendo as melhores ideias. Mas Paulo nos diz que, apesar de sermos diferentes, cada um de nós é parte do mesmo e único corpo de Jesus Cristo, conforme lemos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 até 31, que eu passo a ler agora. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também, todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial, que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas e em terceiro, os mestres. Em seguida, pôs os que fazem milagres, depois os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos ou profetas ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Até aqui a leitura do nosso texto. Meu amigo e minha amiga, Paulo escreveu estas palavras porque alguns membros da comunidade de Corinto começaram a se orgulhar, achando
que os dons que receberam do Espírito Santo eram mais importantes do que os dons dos outros membros. E isso gerou divisões na comunidade, a ponto dos membros mais fracos se sentirem marginalizados, excluídos e desvalorizados. Diante de tal situação, Paulo escreve que todos nós fomos batizados pelo mesmo Espírito e, por isso, cada um de nós é uma parte que pertence ao corpo de Cristo. Mesmo que um de nós seja a mão e o outro seja o menor dedo do corpo, estamos todos no mesmo patamar de importância. Podemos ser diferentes, ter funções e jeitos diferentes, pensar e agir diferentes. Pertencemos, por meio do Espírito Santo, ao mesmo corpo. Dentro desse espírito de comunhão, cada um de nós é importante com a missão e com os dons que tem. Mesmo sendo diferentes, temos comunhão no corpo de Cristo. E isso tem consequências práticas em nossa vida, como, por exemplo, nenhuma pessoa, por ter recebido de Deus um dom menor, deveria se sentir desvalorizada porque outra pessoa recebeu um dom maior. Todas as pessoas são importantes e cada uma tem uma função específica, como entre nós temos pessoas que sabem orar por um doente, outras sabem transmitir uma palavra de ânimo, outras sabem aconselhar, outras sabem cantar e ensinar a cantar, outras sabem consolar, outras gostam de visitar doentes, outras trabalham com jovens, com adultos, mulheres, crianças e idosos. Outras fazem parte de associações que defendem a vida, que defendem as pessoas, que defendem a natureza. Outras pessoas são médicos, enfermeiros, professores. Outras são pastores, pastoras, diáconos e catequistas. Esses dons, que são presentes que Deus nos dá, todos são importantes, porque estão a serviço da vida, estão a serviço do reino de Deus, a serviço de Deus. Ninguém deveria marginalizar uma outra pessoa por achar que essa pessoa é menos importante. Por estarmos unidos ao corpo de Cristo, todos nós, por meio do batismo e do Espírito Santo, cada um de nós, independente da situação econômica, religiosa, sexo, cor, recebe o mesmo amor, o mesmo cuidado, a mesma atenção e a mesma misericórdia de Deus. Deus não tem pesos e medidas diferentes para nós. O peso que vale para você, vale para mim e para todos nós, e assim a mesma medida. Todos nós somos importantes e necessitamos do cuidado e do amor de Deus. Ninguém pode se achar mais ou menos importante na missão de cuidar e zelar pela vida do outro. Porque cada pessoa deve se sentir importante para o bem-estar do próximo. Não deveríamos fechar os olhos quando alguém está sofrendo, mas tentar
com os dons que temos, ajudar aquela pessoa a ter novamente esperança, fé e vida digna e justa. Assim como nosso corpo todo dói quando machucamos o dedinho do pé, as dores dos nossos irmãos devem ser as nossas dores. As suas alegrias devem ser as nossas alegrias. Como cuidamos de cada parte do nosso corpo, temos que ter o sentimento de solidariedade para cuidarmos, para que nenhuma pessoa, nenhum membro do corpo de Cristo sofra, mas tenha uma vida em abundância. Então, meu amigo e amiga, pertencemos ao mesmo corpo de Cristo, mas com ideias e jeitos diferentes. A unidade e a comunhão está na nossa união e comunhão ao mesmo e único corpo que é Jesus Cristo. Por isso, não podemos falar que não precisamos dessa ou daquela pessoa, porque todos nós precisamos uns dos outros. Por isso, não esqueçamos, Paulo não fala que devemos ser iguais, não. Ele fala que somos todos importantes e necessários para fortalecer a fé, a esperança, para colocar sinais do reino de Deus entre nós, para transmitir paz, amor e compaixão. Que todos nós nos alimentamos do mesmo corpo que é Jesus Cristo. Por isso, devemos nos esforçar para termos os melhores dons que deixam transparecer boa vontade, afeição, misericórdia, amor e paz. E é nessa diversidade que se cresce e se cria vida. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você agora e sempre. Amém. Você ouviu esta mensagem? Você pode compartilhar com quem você quiser, você pode deixar o seu comentário. Volto a dizer, eu tenho o meu canal do YouTube, Pastor Willi Topfer. E se você quiser, você está sendo convidado a se inscrever neste canal. E eu quero desejar que esta semana seja abençoada, que nós, em nossa diversidade, possamos ver em cada irmão e em cada irmã uma parte do corpo de Cristo. E nós vamos nos ver novamente no próximo domingo. Então, até lá.